Bom dia, terceiro ano. Hoje é a nossa aula 7 de Ciências. Página 31 a 37. A página 31 e 32 nós já falamos sobre ela, porém a gente vai rever algumas coisas, tá bom? Na página 31, nós trabalhamos as fases da vida do ser humano, que é a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Vimos também que a vida do ser humano tem início na gestação e dura cerca de 9 meses. Na página 32, vimos que a Carolina está na fase da adolescência e você atualmente está na fase da infância. E hoje nós vamos falar das características relacionadas a cada uma dessas fases do ser humano. A infância. Então, após o nascimento, o bebê precisa de cuidados constantes porque não consegue se alimentar, se limpar e nem se vestir sozinho. Então, à medida que cresce e se desenvolve, o bebê se torna uma criança e aprende a falar, andar, comer, se limpar, se vestir sozinha. Então, essa fase que vai do nascimento até aproximadamente aos 12 anos de idade é chamada de infância. Durante esse período, a criança convive com seus familiares, amigos e vai à escola. Enquanto isso, também aprende a se relacionar com outras pessoas, adquire muitos conhecimentos, manifesta suas vontades e opiniões. Então, nesse período, ocorre um grande desenvolvimento físico-mental no ser humano. Já o período da adolescência vai dos 12 anos até aproximadamente os 20 anos de idade. Essa é uma fase de muitas mudanças no corpo e também no comportamento das pessoas. E já na fase adulta, que vai dos 21 anos até os 65 anos, o ser humano torna-se mais independente, podendo formar sua própria família e também adquirir mais responsabilidade, principalmente a de desenvolvimento profissional. Durante esse período, o corpo começa a apresentar sinais de envelhecimento, como o aparecimento de cabelos brancos e a elasticidade da pele. A fase da velhice tem início por volta dos 65 anos e é uma fase na qual a saúde do ser humano idoso torna-se mais frágil devido ao envelhecimento do corpo. Por terem muita experiência de vida, as pessoas idosas podem nos ensinar muitas coisas e merecem todo o nosso cuidado e respeito. Então, essas foram as fases da vida do ser humano, tá? Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Pomelo, que é um elefante diferente daqueles que você conhece, pequenino e rosado. Ele é um elefantinho de jardim que vive a cada história e experiências comuns às crianças de todo o mundo. No livro Pomelo Cresce, de Ramona Badescu, ele se enche de alegria ao perceber que está ficando mais alto. Porém, Pomelo fica muito curioso, cheio de dúvidas e dilemas. Será que ele está crescendo de maneira uniforme, ou seja, igual? Para crescer por fora, é preciso antes crescer por dentro? Será que quando estiver crescido, ele vai perder todos os seus medos? Então, essa é uma historinha que nós vamos conhecer agora. Depois voltamos com as atividades. Tem dias que acordamos e, de repente, parece que as coisas simplesmente encolheram. Ou será que é porque estamos crescendo? Essa era uma dúvida do pequeno Pomelo, e que um dia tudo começou a parecer tão pequenininho, pequeno como esses morangos, como esta pedra, ou como estas batatas, que de tão miudinhas fazem ele parecer um gigante. Deparar-se com coisas de tamanhos e formas diferentes passou então a ser uma aventura. Existia também um lugar onde Pomelo passava sempre por novas descobertas.
em seus sonhos. Sonhava com animais que não existiam. Sonhava com a primavera e que usava roupa de bolinhas ou roupas listradas. Sonhava com tudo, até com o mundo de ponta cabeça. Pomelo também começou a reparar que as coisas podiam ficar perto ou longe dele. Podiam parecer pequenas ou grandes. Que ele podia ir para frente ou para trás. Curioso, o Pomelo vai descobrindo que as coisas podem ser muito, muito, muito diferentes. E que essa diferença tão grande é o que se chama de oposto. E basta uma piscadela para ele perceber que são opostos o claro e o escuro, o anoitecer e o amanhecer. Mas também começa a notar as misteriosas cores do nascer e do pôr do sol. Ele vê que quando o sol chega lá em cima, fica bem amarelo. Só que não amarelo como o seu xixi, nem como o amarelo das batatas. Todos os dias, o pequeno Pomelo aprende um pouco mais. Aprende sobre o que é crescer e sonhar, sobre o que são os opostos e sobre as cores que formam o lindo mundo em que ele vive. Pomelo cresce, Pomelo e as cores, Pomelo sonha e Pomelo e os opostos. Já nas livrarias. E no Brasil, temos uma lei que visa garantir todos os direitos dos idosos brasileiros. Direitos de cidadania, participação na comunidade, que defende a sua dignidade, seu bem-estar e o seu direito à vida. Temos aí um desafio para vocês responderem. Antes das atividades, nós vamos falar do nosso corpo, que ao longo da vida ele sofre muitas transformações, algumas mais visíveis, outras nem tanto. O crescimento do nosso corpo, por exemplo, é algo notável, porém ele ocorre lentamente. E também existem as trocas dos dentes, que são mudanças fáceis de serem observadas. Então, geralmente os bebês nascem sem dentes. Cerca de 6 meses depois do nascimento, os dentes começam a aparecer. E os primeiros dentes são chamados de dentes de leite. Por volta de 6 ou 7 anos de idade, os dentes de leite começam a ser substituídos pelos dentes permanentes. Vamos falar das mudanças que ocorrem no corpo na adolescência. Então, o período de transição entre a infância e a adolescência é chamado de puberdade. Essa é uma fase na qual ocorrem várias mudanças em nosso corpo, ou seja, as mudanças nessa fase. Ocorre o crescimento em altura mais acelerado, ocorre mudança na voz, o amadurecimento dos órgãos reprodutores, começa a surgir uma quantidade maior de pelos no corpo. Além das mudanças físicas, nessa fase é comum ocorrer muitas mudanças no comportamento, muitas das vezes influenciadas pelo corpo em transformação. Então, vamos fazer atividades. Antes da gente realizar as atividades referentes a esse conteúdo, precisamos fazer uma página, 2 páginas que vêm antes dessa atividade, tá? Essa atividade dessa página está relacionada aos conteúdos anteriores que vocês já aprenderam, então não é difícil. Na atividade 3, nós vimos que os tempos que os filhotes levam para se desenvolver dentro do ovo ou da barriga da mãe varia de espécie para espécie. Então, aqui vocês teriam que escolher 2 animais ovíparos e 2 animais vivíparos para poder preencher o tempo de desenvolvimento de cada animal. Então, eu já preenchi com os animais, agora vocês vão preencher o tempo de desenvolvimento e é só seguir as páginas. Na atividade 4, vocês só vão enumerar de acordo com o ciclo de vida das borboletas. Na atividade 5, vocês vão escrever o nome da fase da metamorfose do sapo que está circulada de azul. Então, vocês vão encontrar lá na página 29 o ciclo de vida e metamorfose de um sapo. Então, lá vai estar a fase da qual está circulada de azul. E chegamos à atividade relacionada ao conteúdo de hoje. É só vocês lerem com atenção, tá? E se assistiram a aula certinho, não vão ter problema para resolver essa atividade, tá bom?
Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Um beijo bem grande no coração de vocês.